Olá, olá! Muito boa noite. Quarta-feira e hoje nós temos aqui, uma dupla, dois homens de negócio, mas negócio de milhões. Vocês vão conhecer hoje, saber a trajetória profissional de dois grandes homens do ramo de negócios imobiliário. Hoje à noite temos aqui Tiago Puja e temos o Manuel e eles vão nos contar como tudo começou. Não percam, fiquem ligadinho aí que vocês vão saber a produção. Escuta aqui. Tiago Puja. Olá, boa noite. Manuel. Olá, boa noite. Boa noite. Eu quero saber de vocês como tudo começou. Quem chamou quem e como é o relacionamento de vocês. Claro, de negócios, não é? De negócios. Dois homens. Gente, eles são grandes, hein? Eu olhei aqui de baixo para cima, falei, gente, não é para qualquer um, não. O Manuel é um pouquinho menor. É, só um pouquinho, mas olha, é muita academia os dois? É muita academia? Bastante, a gente gosta de treinar. Que coisa boa. Hoje vai ser um papo muito gostoso e agradável, porque, gente, o trabalho deles é de alto padrão, é um luxo só. E a gente vai entender como é que funciona esse mercado, que eu acredito que para vocês já dão aula, né? Então, para vocês deve ser muito fácil. Então, conta aqui para nós, Tiago, como tudo começou e quem chamou quem convidou para formar essa dupla de sociedade, um negócio em expansão. Conta para nós. Sim. Vamos lá. A gente tem uma trajetória diferente e começou comigo, assim, né? A empresa, na verdade, eu sou o fundador e criador, né? E depois eu fiz o convite para ele agregar a sociedade comigo. Mas eu tô no ramo, na atividade do mercado imobiliário, da construção civil, há mais ou menos... Eu coloco 15 anos até nas minhas redes sociais, na minha página, porque foi a época assim que eu regulamentei, né, na verdade, que é o Cresce e tudo mais. Mas eu tô ligado diretamente nessa parte de construção tem mais de 20 anos, né? E começou assim por uma, assim, vamos dizer, uma fatalidade que aconteceu comigo. Eu sempre fui vendedor nato, né? Desde pequeno, vendi sorvete na rua, vendi em sorveteria, tive uma escola muito boa no shopping. Aí do shopping eu passei a atender pessoas bem relacionadas, recebi convite para ser representante comercial, viajei esse Brasilzão todo. E aí, como eu viajava muito, minha esposa tinha engravidado, eu ia ter um filho, e eu descobri que ele ia ter um problema. E esse problema veio se tornar grave, que era um problema de coração. E aí praticamente eu não conseguia mais viajar, com 20 e poucos anos, né, com a cabeça a 1000 por hora. Eu falei, nossa, como que eu vou viajar, deixar assim e tal, fazer... E aí um grande amigo que tinha uma construtora na época, que hoje é dono de uma rede de postos, considero muito ele. E aí, Rodrigão, ó, contando a história aí. E aí ele me chamou e fez um convite, falou, olha, tem uma vaga numa cerâmica para atender as construtoras de alto padrão. Eu sou a primeira construtora de Rio Preto a atuar segmentada em condomínio fechado de alto padrão, de luxo, né? E aí eu agreguei com ele, a empresa acabou me contratando, porque ele consumia muito, comprava, e dentro da construtora a gente comprava esses produtos e revendia para vários construtores pequenos que estavam se formando na época na cidade. A gente está falando de início de Dama 1, Dama 2, sabe? Bem no início. Porcelanato tinha era 40 por 40, polido assim, sabe? Hoje nós temos bitola aí de 1,5 por 1,5, 2 por 2, grandes lastras, né? E aí começou essa paixão louca pelo construção e sempre segmentado ao residencial de alto padrão. Então isso deu muita bagagem, deu muita escola para mim. Nós tivemos uma loja de acabamento, aí depois eu segui carreira solo nessa loja. Aí foi quando eu passei uma dificuldade financeira, a loja acabou fechando, né? Eu quebrei praticamente com a loja.
E teve um outro grande amigo que eu já fazia paralelo essa parte da corretagem de alto padrão, por conta dos relacionamentos, o tanto que eu entendia, a expertise que eu tinha em obra, em detalhes de acabamento. E um grande amigo que tem uma imobiliária muito conceituada hoje também. Jales, tô falando de você aí. Jales foi meu mentor, hein? E o Jales estava saindo na época da Gurupi e estava abrindo a imobiliária dele. E aí ele falou, cara, você quer ser meu primeiro corretor oficial? Eu falei assim, eu quero. E aí eu não esqueço até hoje, assim, um dia o Jales vai lembrar, se estiver me escutando aí, Jales. Ele falou assim, cara, um dia você vai ser o melhor dessa avenida. E eu falei, cara, eu quero ser bom. Tudo que eu quero fazer, eu quero chegar, eu quero fazer com excelência, eu me dou ao máximo, eu me entrego também para isso acontecer. Eu me cobro muito, eu me puno muito. E aí veio acontecendo, paralelamente a imobiliária, eu estava trabalhando na época de corretor para ele, aí eu decidi fazer as construções para vender, que é um business que eu tenho separado, né? E comecei assim, fazendo 1, 2 casas, 3. Aí foi quando eu senti a necessidade de montar meu escritório e senti o meu momento de montar a minha imobiliária. Foi aí que nasceu a Allegro Prime. E eu segmentando sempre nessa parte de construção como um segundo negócio. Entendi. E não era o principal negócio. Nesse meio tempo, a coisa foi virando. Estruturei a imobiliária, já tem mais de 10 anos que a gente tem a Allegro Prime que é criado. Aí nesse meio tempo o barco foi virando. Na hora que eu vi, assim, eu me empolguei com as construções e eu cheguei a ter 25 obras em condomínios fechados em andamento em Rio Preto. É muita coisa. E você então é referência nesse alto padrão. Sim. E para nós, que muitas vezes você vê, no meu caso, nós andamos e a gente está olhando construções. O que diferencia uma obra de alto padrão para a tradicional? Então, Vilma, uma obra de alto padrão são assim, inúmeros detalhes, né? Para começar do condomínio. Hoje a gente tem condomínios aí que abrange campos de golfe. Vai ter um lançamento de um condomínio aqui que já acontece muito ali na região de Tupéva, que é a Fazenda Boa Vista, que é um condomínio interligado com equitação, com essa parte de cavalos e tal. Então, assim, começa a partir da escolha do condomínio, denominando o preço do lote por causa da infraestrutura, né, que oferece na demanda. E os acabamentos, né? Os materiais, torneiras nacionais, importadas, porcelanatos de grande, de bitola grande, de 1,5 por 1,5, 2 por 2, hoje tem as grandes lastras, o tipo do granito que usa, a parte de iluminação que hoje é fundamental com essa chegada do LED, né? Sim. Então é muito detalhe, né? Que chega para chegar nessa plataforma aí do alto padrão. Quando qualquer um de nós que quando vê você apresentando uma residência, a vontade que dá é já de estar lá, porque a forma com que você conduz, Sim. com que você explica é muito bacana. Realmente, quando eu vi você, eu falei, não, ele é um maestro da construção, porque você envolve de uma maneira que causa interesse. Então, quem está de passagem ali olhando, fala assim, gente, eu quero conhecer essa casa, eu quero entender como tudo funciona, porque realmente é com muita maestria. E esse é o diferencial de quem está no ramo e faz por muita paixão, não é, Thiago? Sim, não só a paixão também é um aprendizado, porque assim, a gente até vai falar um pouco mais tarde depois, a gente tem um grande desejo e nós estamos formatando, que é a parte de vender a mentoria para pessoas que querem iniciar no alto padrão. Porque se você falar assim, eu vou começar, não é só falar assim, eu sou um corretor de alto padrão. Então tem inúmeras coisas que você tem que somar para chegar nesse patamar. Então, assim, de relacionamento, de conhecimento. Você pega, eu vou apresentar uma casa,
com toda essa história que eu contei, eu tenho muita bagagem, eu viajo com o cliente, tipo assim, o cliente me pergunta, eu dou muita segurança e não deixo ele pensar. Então eu respondo de bate pronto. Ah, eu gostaria de abrir essa parede. Ó, essa parede dá aqui, você não pode nem, você não precisa nem quebrar a alvenaria, você pode fechar uma parede de gesso de drywall, você pode fazer isso. Então eu consigo ter essa maestria e passar muita confiança, porque eu também não deixo de ser produtor. Mas quando eu estou no campo atuando, né, eu gosto de deixar bem claro assim, né, as residências que a gente tem é só mais um produto no nosso portfólio. A gente mostra todos os produtos, trabalha todos os produtos com a mesma maestria para atender o cliente. Porque eu vejo hoje o ramo da corretagem de alto padrão como o nosso principal negócio, e nós investimos, nós vamos falar mais, nós investimos, estamos investindo, hoje não é barato para fazer isso. Hoje é caro, é mídia social, é tudo, você se posicionar, ter uma postura de autoridade. Então é muita coisa, é muita bagagem que tem que ter para realmente falar assim, vou vender um imóvel de alto padrão. E lá no Alegro Prime, negócios imobiliários, esse negócio de vocês é só compra e venda ou tem também aluguel? Nós temos aluguéis também. Também. A gente trabalha, inclusive, é o que a gente estava conversando lá fora, né? Ali nos bastidores, né? Chega uma hora que você tem que escolher qual a especialidade, como qualquer profissão. Como médico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer plástica, vou fazer cardiologia, para você fazer com excelência, né? E canalizar isso e direcionar para sair bem feito. Então, assim, nesse primeiro momento a gente estruturou, viu a necessidade, porque a imobiliária, hoje, ela é um pilar muito fundamental para um corretor se agregar. A gente está pregando muito isso de grupo. A gente está falando do grupo de milhões agora. A gente treinou pessoas para estar com a gente, porque o que a gente tem investido em marketing, em campanha, em tráfego pago, hoje a gente não dá conta, a gente precisa distribuir. E é uma lead cara que a gente chama, a gente precisa ter gente preparada. Às vezes eu passo para algumas pessoas que estão trabalhando comigo, que a gente vem treinando e está aperfeiçoando e está dando super certo, graças a Deus. As pessoas falam, eu quero ser atendido pelo Thiago, tal, porque eu acabo aparecendo mais, eu sou bem conhecido em Rio Preto e você acaba colocando mais tráfego pago, porque teu Instagram engaja melhor e tal. Aí eu falo, gente, vamos vender aqui ao time, vocês falam que eu faço um pré-atendimento, a gente vai também, a gente precisa levar isso junto, porque não adianta eu pegar e falar assim, eu vou ser só um corretor de sucesso, eu não vou dar conta de atender todo mundo. Então você não consegue atender. Então eu acredito que você não faz um trabalho bem feito. Tem gente que fala assim, eu vou ser um corretor que só eu vou fazer um atendimento que é personalizado. Não é personalizado. Personalizado é você estar ali e você conseguir reger a orquestra. É assim que a gente pensa, né? Que quando o Manuel entrou, que eu fiz o convite, que a gente chamou, então a gente pensa diferente. E muita imobiliária acabou não se especializando nesse nicho, colocando gente especializada pro alto padrão. Porque dentro do, né, que eu falei que tem vários nichos, nós temos a parte de locação, nós temos a parte de empreendimentos, e o mercado sofreu uma queda por conta do aumento dos juros e houve uma demanda muito grande por conta de empreendimentos para investidores, né? Então, ou ele aplicava o dinheiro, porque ele aplicava o dinheiro e comprava os empreendimentos na planta pagando parcelinha durante a construção. Então, ele pagava, às vezes, essa parcela com o dinheiro da aplicação que estava aplicado. Então, aí ele ganhava o business depois da planta, depois de pronto. Então ele tinha os dois business. Agora esse juro reduzindo, que já está acontecendo, as aplicações estão pagando menos, o mercado já virou de novo de chave, ele está virando. A gente, graças a Deus, não está parando. Tem muito para melhorar? Tem muito para melhorar. Mas assim, se a gente mexer, a gente tira. Não, com certeza. E um detalhe, né? Com toda essa sua experiência de 15 anos pós-validação, mas praticamente 20 anos, Sim. Quando você sentiu a necessidade de contratar um parceiro, um sócio, e como você conheceu o Manuel e como ele age hoje na empresa? Então, gostaria bastante aqui de uma palavra sua também, Manuel, para que você complemente isso, até para que o nosso público entenda que
esse movimento imobiliário, né, que esse mercado, seja da construção, seja da locação, tem que ter expertise. Como ele disse, um médico ele se forma e ele tem que nichar. Sim. Ou ele vai ser um cirurgião plástico, ele vai ser a parte ali do geriatra. Ou vai ser um clínico geral que chegou na hora, ele tem que encaminhar para o especialista. Né? E no caso de vocês, qual é a sua função hoje dentro dessa empresa, que é a Allegro Prime, e o que você enxerga, porque você veio de São Paulo, e qual é a sua visão nessa cidade de Rio Preto, e como vocês se complementam ali no dia a dia? Certo. Bom, eu e o Thiago, nós cruzamos nossos caminhos num momento que eu finalizei um trabalho em uma empresa e eu decidi que eu ia fazer carreira solo. E aí, por um acaso do destino, alguém conversou com ele, traz o Manuel. Foi uma indicação, ele trabalha muito bem com gestão, ele faz a parte mais administrativa. E isso casou de uma forma bacana, porque o Thiago, ele parte mais para a área comercial, né? Ele tem esse perfil mais acelerado. Eu sou o fogo de artifício, aquele que estoura. Comunicação. Pá. Aquele que estoura, que tem que ficar segurando. Ele quer fazer as coisas na hora. E eu já sou um pouco mais... Você é aquele que puxa a rédea, né? Aí a gente acaba fazendo um balanceamento, né? E é o que dá certo, né, Manuel? Eu acredito muito nesse... Igual um casamento, né? E a gente se dá muito bem nesse sentido, porque a gente, apesar de ter o perfil diferente, a gente pensa muito igual em relação à empresa. Até para complementar, para deixar o Manuel também falar um pouco, senão só eu falo. Mas tem várias perguntas para ele. A gente se cruzou, num momento em que eu decidi. Depois da pandemia, eu passei uma turbulência muito grande na construtora de prazos de entrega, de explosão de preços. E aí foi quando assim, isso me deprimiu muito. Porque, sabe, você ser cobrado, a pessoa pega, não vê, ela não consegue enxergar o que aconteceu, ela só vê o que é pertinente a ela. Então, tipo assim, a gente vendeu obras em Quinta do Golfe, a gente, quando falo eu, né, porque o Manuel não participa desse business, e eu vendi obras por 1.200.000, 1,5 milhão, a pessoa pagou 500 mil no terreno, e hoje tem uma casa que vale 4 milhões. E reclama até hoje, falando às vezes, poxa, e eu tentei, você não fez isso, você não fez aquilo. Poxa, a gente vai lá, sempre socorre, sempre atende, não atende naquele tempo, mas assim, foi um período difícil, sabe? Então, assim, e a corretagem sempre foi uma paixão. E aí eu virei a chave, eu falei assim, eu quero que a corretagem, não que primeiro ou segundo, não tem muito isso, eu acho que precisava ter um ponto de equilíbrio. Foi o que eu falei, cara, eu quero, porque eu sou muito feliz na corretagem, assim, a gente faz um negócio, eu ganho 2 amigos. Uma construção é difícil você pegar, quando você constrói para a pessoa desde o começo, vendi a casa na planta para você imagina, você sonha, você tem palpiteiro no meio, tem isso, tem aquilo. Então é difícil você terminar de bem na pessoa. E na corretagem não, você quer vender um negócio, o outro quer comprar, eu fiz um negócio, eu tenho 2 jantar. Aí eu faço uma casa, às vezes eu ganho um inimigo. Você entende? Então, principalmente na época da pandemia, porque o que aconteceu? Tinha um contrato fechado, o valor, né? Claro que tem uma variação no meio. Teve uma supervalorização dos imóveis, né, junto. Só que o que acontece? O valor subiu demais, então o custo da construção ficou para a construtora. E quando quer dizer, acaba ficando esse custo. Ser feito o repasse para o cliente muitas vezes não entende e quer aquele preço, quer que você mantenha o eu preço lembro, daquilo que é fechado. Eu lembro na época, eu tentava ser amigável, às vezes meu advogado falava, olha, você pode pedir até 30% de aumento. E eu falava, não, me reajusta aqui 10%, coloca só o armário,
Tira só o armário fora, tira só isso fora. Eu fazia assim péssimos acordos, sabe? Fazia com o coração, né? Não fazia com a razão. Ou seja, o E aí, custo era para você. Sim. E aí foi no momento que eu falei, poxa vida, tem como eu ter esse business diferente como eu comecei. Então eu vou voltar a andar com os dois negócios juntos e eu vou construir e vou vender. Então assim, Thiago, hoje você pega uma casa na planta, eu não ofereço esse produto, eu não oferto ele, eu não vendo, mas eu tenho amigos, tenho conhecidos que às vezes procuram, não, Thiago, eu quero que você faz. Aí eu estudo, dou o preço e pego também para fazer na planta. Mas então hoje assim, porque às vezes tem gente que eu queria deixar isso claro, porque tem gente às vezes que, como você lidar sendo, você tem produto seu e trabalha com a imobiliária. Cara, é isso que me dá mais habilidade ainda para fazer, porque assim, eu me coloco sempre no lugar de como vendedor, como comprador, me dá uma habilidade a mais ainda. E para mim, os meus produtos representa 0,1% de um portfólio, são poucos produtos. Então, assim, é mais um produto no portfolio. Então, não concorre. Então, parece assim que eu visto uma máscara, assim, eu quero atender o cliente, eu quero vender ele. Às vezes, eu tenho dificuldade, às vezes, de ter uma negociação. Eu acho que eu nunca vendi uma casa minha, assim. Eu sinto a falta de um corretor. Porque você não consegue falar tudo direto para a pessoa te suga mais. Então, o corretor vai, leva um tapa, aí ele amacia, daí a pouco volta. Ele é importantíssimo. Então, assim, eu consigo entender isso com muita experiência da importância do corretor no papel de comprador, no papel de vendedor, no papel de construtor. Então, assim, isso me deixa muito preparado assim, para exalar a experiência mesmo, diferente de qualquer pessoa. Eu acho que ninguém tem assim, essa experiência, todas essas experiências junto numa pessoa só. Tem gente que tem habilidade em construir, só que não tem habilidade em vender, em fazer o business, a corretagem, negociar. Então, quero deixar isso bem claro. Todo mundo aí que é meu parceiro, que confia em mim, que deixa os produtos, a prioridade é a imobiliária. Então, deixa comigo os produtos que eu trabalho com maestria. Inclusive, Thiago e Manuel, para que todos entendam. Então, por exemplo, vocês, né, você no caso, com a construtora, escolheu o terreno e começa a construir sem ter aquela pessoa que vai comprar. Ou seja, você termina a casa, está prontinha, e aí a Vilma vai lá, se apaixona pela casa, e aí nasce o negócio. Sim. Então é muito melhor, entre aspas, pelo que eu estou entendendo do negócio de vocês, seria muito melhor que isso fosse sempre do que eu passar para vocês. Eu quero aquele terreno, naquele condomínio, e vocês vão acompanhar a obra comigo do começo ao fim. Ou seja, gera um estresse medonho. Sim. Por quê? Vocês têm que administrar o engenheiro, o pedreiro, os ajudantes, e material de construção para lá e para cá. Os palpiteiros. Os palpiteiros, e gente chegando lá, dando opinião, que é sem entendimento. Sim. Então, eu imagino o estresse que deve gerar. Então, é isso que você não quer. Não. Isso... Nem eu que não sou do ramo, não gostaria de ter. Por quê? Qualquer ser humano que passou por um processo de reforma em casa ou de construção sabe a dor de cabeça. Infelizmente, coitados dos pedreiros, né? O pessoal malha o pedreiro. Então, não é bem assim. É que o estresse que é gerado por todas as situações acaba ocasionando isso. Mas agora está muito claro, Thiago Manuel, que realmente, financeiramente, inclusive, é muito melhor as pessoas chegarem nas casas que estão ali no seu portfólio, as mansões, as casas muito bem elaboradas, e você falar, eu tenho 4 casas no meu portfólio, ali nos Dama, e ali assim por diante, outros lugares, e a pessoa vai e se apaixona por uma delas, e aí bate o martelo e vai negociar a forma de pagamento. Sim, você pega, por exemplo, a última casa minha mesmo que foi vendida, a gente está falando, né, de corretor de alto padrões, de milhões, dá para se fazer um salário muito bom. Assim, se você tiver expertise. Você pega, por exemplo, a venda da última casa mesmo, eu acabei bonificando um corretor, que ele fez a venda, que eu te falei, acho que eu nunca vendi um imóvel meu. Gente, eu vou fazer a pergunta de milhões.
Para você que é apaixonado pelo ramo imobiliário, escuta o que ele vai falar. Ele acabou de vender uma casa de milhões. E quanto é que o seu corretor? O corretor que, no caso, Quanto foi ele um corretor ganhou? de uma outra imobiliária, porque a gente Bonificou abre outro. abre o produto, né? Não Aham. fica só exclusivo. Eu paguei uma comissão de R$200 mil. Meu Deus, eu quero ser. Fala, tem que estudar, porque tem o Cresce Isso, cresce. para a pessoa estudar. É um período de quanto tempo o Cresce? O cresce, mas você tem que ser contador e advogado Sou também. contadora, Porque falta senão fazer direito. você não adianta. Vai falar na hora do imposto de renda, você tem que auxiliar. Você vai falar na parte jurídica, você tem que auxiliar. Exato. Tem que ser o psicólogo. Tem que ser o psicólogo, tem que ser tudo. Saber de gestão financeira. Não, eu falo assim, eu falo que o corretor, na verdade, se ele quiser virar um circense, ele pode virar, porque Não, você ele tem que atender a toda demanda, né? Psicológica, financeira, a paciência, Sim. porque não deve ser fácil. Porém, esse assunto de hoje, para essas pessoas que estão nos assistindo, Tiago, Manuel, muitas pessoas querem só o quinto dia útil, apertar o botãozinho, o salarinho ali, né? Aquele saláriozinho calminho, adequado. Isso. Mas eu vejo quem está no ramo de vocês é uma garra, é um desejo de querer crescer mais. Eu falo assim, tem que ser. Eu comparo muito, né? Um grande ídolo que é o Ayrton Senna. Né? Eu falo assim, tem que ser fora da curva. Tem que assim, porque às vezes você não está com o melhor carro, você não está no melhor dia, só que você tem que fazer o melhor tempo. E não sabe o que e vai tem que acontecer chegar na na frente. curva ali, não é? É isso aí. Então você tem que ser assim, levar aquele, igual se usava aqueles termos antigos na Fórmula 1, você tem que levar o carro no braço. Tem hora, tem dia. Eu chego até a arrepiar. É uma coisa bem... E é muito legal, isso me fascina muito. E aí foi quando eu convidei voltando, quando eu convidei, eu falei, cara, eu tenho um negócio aqui, Manuel, chamei ele para conversar, falei, cara, nós vamos dar certinho, assim, assim, assado, porque mais para frente eu quero soltar, a gente já está pesquisando para soltar a parte de uma equipe especialista em empreendimentos também, e ele tem uma expertise muito grande nisso, que já fez empreendimentos no Brasil inteiro, e ele faz mais essa parte administrativa e eu sou mais o comercial. Falei, cara, vamos fazer a fusão de um negócio assim, assim, assado, porque na verdade, a princípio a gente vai precisar do capital humano e depois a gente vai colocar o financeiro, vai fazer, porque hoje parece que não, mas o investimento é muito alto para uma imobiliária de alto padrão e de sucesso, para ela se manter. Não é, a gente acompanhou muito que teve essa virada do analógico para o digital. Então, nós pegamos essa transição, né? Sim. Você fazia anúncio em jornal, era mais barato, as informações chegavam, eram menores. Hoje a coisa é muito dinâmica. Então, aí começou o Facebook, agora o Instagram, que é o maior meio de comunicação aí para vender produtos de high ticket. E aí a gente começou, falou, cara, temos que investir aqui, separar. A gente chega a investir aí R$30 mil, às vezes, por mês em tráfego pago. Mais a despesa. Hoje você tem que ter num caixa aí de uma imobiliária aproximadamente R$150 mil para fazer um giro, né? Antigamente o pessoal sugava muito a imobiliária. Agora, se você for trabalhar no alto padrão, você tem que deixar o dinheiro no caixa. Tanto quem vai trabalhar com empreendimento como no setor de alto padrão. Porque hoje você está fora do circuito. Se você for lá tirar com o teu celular umas fotos e postar. Então, hoje a gente tem um parceiro que tem uma participação do nosso negócio, que faz toda a nossa gestão de marketing. Ele é exclusivo nosso, ele é videomaker, fotógrafo, faz o tráfego pago, ajuda a gente no posicionamento. Então hoje a gente tem um setor disso para oferecer dentro da imobiliária. Então ficou caro hoje para um corretor falar assim, eu vou virar alto padrão, compensa ele se filiar a mim, porque eu tenho uma estrutura e eu pago da estrutura. Não adianta eu chegar agora, colocar um corretor de alto padrão e oferecer para ele água, café e internet. Eu vou estar sendo covarde, é uma parceria que não vai durar. É verdade. O que acontece na maioria das imobiliárias. O corretor chega lá, ele não tem nada. Então, na cabeça dele, ele fala, por que eu vou me filiar ou trabalhar com esse parceiro se eu tenho que ir atrás de tudo
e ainda vou dar metade da minha comissão. Foi essa bandeira que a gente fincou e falando, cara, essa aqui é a nossa tese. A nossa tese não, é o nosso objetivo. Essa estratégia que a gente vai usar. E hoje a gente tem, obrigado a todo mundo aí, mas assim, infelizmente a gente não tem vaga para todo mundo. A gente tem muita procura de gente querendo vir com nós. Porque você imagina, hoje um corretor dependente aí, que trabalha sozinho, de alto padrão, para ele fazer um vídeo para gravar uma casa, é em torno de R$1.000 para ele fazer essa produção toda. A gente sobe um produto novo todo dia. Então, quer dizer, eu forneço isso para ele com o logo e as casas que ele quiser gravar aparecendo, apresentando, eu forneço para ele o videomaker, ele acompanha, porque a imobiliária que está pagando, e ele ganha uma remuneração em cima do que é imobiliária. Então, ele não compete com o corretor. Ele vira um cão de guarda para o corretor. Ó, vamos lá, você tem alguma coisa interessante? Ó, eu vou soltar uma campanha de tráfego pago, o que você tem aí na manga de legal, tal. Ele fica batendo essa bola com o pessoal. E uma outra coisa também. Nesse nicho de alto padrão, não adianta a gente colocar uma equipe com 20 pessoas. Acontece muito, vamos colocando o corretor para dentro. A gente tem a consciência que todo mundo pesca no mesmo aquário. Então, não estamos pescando no aquário, tem uma quantidade de peixes. Você tem que ter um número de pescador. Então, você tem que equilibrar isso. Para a parceria ser duradoura, né? A gente pensa sempre assim, né, mano? É o que a gente conversa. Porque o que acontece? A maioria das imobiliárias, elas preferem ter o volume, porque como o investimento deles é baixo na geração de lead, eles, com um volume maior de corretor trabalhando para eles, o que vai acontecer? Eles vão ter um volume maior de venda. Só que desse volume grande de corretores, eles não conseguem segurar esse pessoal trabalhando com eles, porque da mesma forma que tem muita gente, não são todos que conseguem fazer a venda naquele determinado período, então acabam sendo forçados a sair do mercado. Até porque não vendendo não vai ter a comissão. Exatamente. E a maioria dos corretores, quando trabalham em imobiliárias, é por padrão, eles têm um fixo e comissão ou é 100% comissão? 100% comissionado. E nessa proposta que a gente faz uma proposta de realmente ajudar. Às vezes eu falo para os corretores, eu falo, gente, traz uma briga, eu estou doido para chamar uns delegados. Aí eu costumo brincar, eu uso muito termo de brincadeira, assim, né? Meus paradinhos. Aí vem um e fala, eu tenho um plano aqui, vamos impulsionar essa casa aqui. Fala, vamos impulsionar no seu Instagram. Então vamos lá, vamos colocar tráfego pago, vamos colocar R$5.000, vamos lá, eu vou te dar 2,5. Você tem dinheiro agora? Você está duro? Tá, tô duro. Então, toma, vou te antecipar aqui. E aí ele realiza um negócio, só que logo ele já vira essa chave, porque a gente está falando aí de casas de ticket médio. O ticket médio é 2,5 milhões. Né? 2,5 milhões, nós estamos falando de uma comissão de 125 mil. Se ele for captador e vendedor, automaticamente ele ganhou R$62.500, se ele for. R$62.500. R$2.500 já ficou já para o investimento que eu fiz para ele tem 60 no bolso. E a gente também quer, além de selecionar essas pessoas, a gente quer quem tem a gana de fazer e não se limitar e de fazer 2, 3 negócios desses por mês. Porque tem gente que bota uma grana dessa no bolso e fala assim, cara, eu tô rico, se eu dividir isso aqui por 10, dá 6 mil por mês. Aí tem gente que vai pra praia, vai viajar. Então a gente quer... deixa de trabalhar. E assim, se contenta com o que tá, né? Então a gente quer... Tem que ser agressivo, porque, mais. Cara, tem mês que é mais difícil que o outro? Tem, mas, cara, nenhum mês a gente deixou de fazer um negócio. Então, quer dizer, a gente faz um negócio, nós estamos falando de ticket médio, e tem os tickets mais elevados, casas de 8, de 7. Então, num ticket médio aí de 2,5, que é a média para fazer um negócio desse, é 125 mil. Quer dizer, é 125 mil no mês. Então, e a gente não para por aí, tipo assim, a gente se incomoda, a gente coloca as metas, né? A gente coloca as metas lá, nós distribuímos a minha, dele e do pessoal. Quanto você acha que você consegue vender? A gente é mais ou menos assim, para a pessoa não se frustrar. E esse mês nós até falamos,
Nós colocamos as metas, aí nós fizemos uma campanha de viagem, né? Falou, ó, se a empresa bater a meta, quem vendeu mais e bateu a meta vai para o Chile. E se a empresa não bater a meta e o corretor bater a meta, nós vamos presentear com uma viagem para Campos do Jordão, que é o período, né? Que é férias de meio do ano, de frio. Então a gente está com essa campanha rodando também e assim, tem gente acelerando aí para bater. Teve gente que já bateu já. Tem o Rogério. O Rogério já bateu. Já era surpresa ou não? Ele já sabe? Ele vem acompanhando. Acho que na risca ali, né? Ele tá na risca. Complementando o que a gente estava falando do corretor, hoje, graças a Deus, a gente tem um caixa proporciona a gente poder oferecer isso para o corretor, fazer a antecipação de um tráfego pago. Né? A maioria das imobiliárias não fazem isso, né? Então a gente sai desse modelo tradicional de gestão com o corretor para um modelo de gestão baseado num corretor de alta performance. Então a gente não tem um volume grande de corretores, a gente tem um volume reduzido. A gente foca muito em fazer a distribuição das leads e dos clientes, né? Tem cliente que vem que quer falar com o Thiago, mas como a gente tem a intenção de formar esse grupo e formar um grupo de alta performance, a gente não pode falar, o corretor quer ser atendido, o cliente quer ser atendido pelo Manuel ou pelo Thiago. É claro que a gente, como nós temos as nossas metas também, apesar de eu estar mais focado na parte administrativa, eu também sou muito ligado com venda, então... Não, tem todas as metas também que você tem. Minha meta também. Vocês acabam dividindo, né? Viajar com a minha esposa, então também tem a minha meta. Eu vou ganhar, hein? É um sócio com meta. E tem um detalhe, Manuel, inclusive Manuel Estevão, né? Muito bonito seu nome. Obrigado. E um detalhe, como vocês vendem casas luxuosas, alto padrão, para quem está nos assistindo, quando vocês vendem uma casa, realmente tem bala na agulha aqui? Tem muita gente que tem grana pra caramba aqui em Rio Preto, ou a maioria é de fora? Como que é isso? Porque Rio Preto é uma cidade, é uma mini São Paulo. E realmente, quando se fala casa de alto padrão, a gente está falando também de compradores rio-pretenses. Ô Vilma, fazendo um adendo, fazendo um adendo, uma coisa que a gente tem conversado e tem percebido muito, desses compradores dessas casas de alto padrão, nós estamos vendo muitos jovens que estão ficando bem-sucedidos novos, através de internet, através de comunicação. Um novo modelo de trabalho, isso, não é, Thiago? Exatamente. Então a gente tá percebendo, eu falei, cara, você percebeu uma virada de chave assim, que o perfil dos clientes estão mudando? É claro que tem de tudo um pouco, sim, mas esse em específico, esse cliente ele aumentou bastante. Então tem o cliente que vem de fora, tem o cliente que tem a bala na agulha, tem o cliente que está fazendo uma receita boa, que vai acabar fazendo um compromisso para casar e pagar futuramente. Então assim, tem de tudo. A gente, uma coisa que trabalha muito no interior aqui é a famosa permuta, né? Antigamente se falava escambo, né? Você planta feijão, você troca por açúcar, e isso é uma receita caipira no mercado imobiliário, porque isso na capital, o Manuel sabe bem disso, não acontece. Lá, se você for comprar um imóvel, você tem que vender o seu primeiro e depois comprar. Exato. Aqui você tem que ter uma habilidade de ver o que casa com o que, é uma expertise também que assim, demora tempo para você pegar isso. Eu costumo dizer que eu tive que aprender a trabalhar novamente, porque... É outro mercado, né? Outro mercado. Comparando São Paulo com Rio Preto, é outra pegada. Eu lembro do meu primeiro imóvel vendido aqui em Rio Preto. O comprador ofereceu primeiro um Camaro, um monte de cheque. Eu falei, que isso? Não, eu achei estranho, porque lá não existe isso, né? Ou é financiamento, ou tem ou é o dinheiro. Não, e é legal que o cliente não, o Camaro eu não aceito. O cara falou, não, mas eu tenho um Honda Civic. Eu sei que eu coloquei os dois ali para conversar.
acabou que fechou o negócio. Eu falei, meu Deus, como que... É um barato. Como que pode, né? Não, cada venda é uma... Isso é uma situação regional, assim, né? Regional, bem interiorana mesmo. Aí né? o segundo já foi mais parecido com São Paulo. Eu vendi um apartamento no condomínio Rio de Itália. Aí a cliente, ela tinha o dinheiro e pagou o apartamento à vista. Eu falei, aqui já está na minha praia. Opa, aí sim. Ocorre também da pessoa dar o apartamento como entrada e depois faz uma transferência e financia o resto. Ainda mais com as taxas mais altas agora. A gente mesmo, na verdade, já aprendeu a oferecer, a despertar isso no cliente. Fala, então eu preciso vender o meu imóvel para... Eu falo, não, porque assim, gente, sempre tá bom, né? É o que eu costumo falar, eu uso sempre o otimismo, né? Sempre tem um lado bom da coisa. Porque se tivesse muito bom de venda, o pessoal ia estar mais duro para negociar. Exato. Então, assim, o cliente que aparece, ele está muito mais mole, todo mundo abre a porta para ele, então ele tem isso e fala, gente, vamos que a hora é agora. Eu vou te falar, assim, com muita propriedade que a gente tem conversado, né, Manuel? Os imóveis vão subir o preço, assim, você pode esperar. A gente sempre... Imóvel não tem erro em investimento, né? Eu costumo brincar, fazer uma regrinha que quando você... erra, você ganha um pouco menos. Você nunca consegue nem empatar com o imóvel, perder. A não ser falar, preciso vender um imóvel para ontem, que é uma urgência, uma crise aí não vai ter sucesso no negócio aí para vai ele, cair né? nas garras do investidor e vai fazer Exato. uma oferta abaixo do mercado para ele remarcar e vender. Exato. Então tem gente que também atua nesse mercado. Assim, a gente conversa, né? O corretor ele precisa ser perseverante, né? E tá sempre buscando alternativas para as dificuldades, né? A gente sempre está falando, a taxa de juros está alta, mas o momento é comprador, o momento é para se comprar, porque vai ter essa alta, a gente já prevê isso, né? A gente vê até pelo movimento que está tendo no mercado, porque a nossa operação comercial ela foi sendo adaptada, as estratégias elas foram sendo testadas, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, né? Sim. A gente foi testando na prática nós dois, então tudo isso a gente foi construindo uma operação e uma gestão para poder facilitar esse trabalho para o corretor. O cliente que está esperando para comprar um imóvel por conta do financiamento, ele não pode esperar. Se aquele é um imóvel que tem um valor bacana, né, que ele está fazendo um bom negócio, o financiamento não pode ser um impeditivo, porque lá na frente ele faz uma portabilidade, a taxa de juros vai baixar, esse imóvel ele vai subir porque essa demanda que está represada em algum momento ela vai começar a ficar escassa, né? A construção já não tem tanto imóvel, né, em construção, a gente prevê que mais ou menos ano que vem, o final do ano que vem, esses imóveis vão começar a estar em falta, então não se deve esperar. Se você tem eu acho que a hora é agora, o momento é agora, e até assim, agora, porque a gente está vendo o mercado melhorar. Um outro adendo, né, que a gente estava falando do principal cliente, de ser pessoal de fora, esses jovens empreendedores, né, que requer mais habilidade ainda, que é o pessoal que está dando aquele upgrade, né, que essas casas mais caras. Porque eu lembro assim, a gente pegou, eu principalmente, que tenho bastante tempo de estrada, então você pegava um cliente a primeiro momento, era aquela migração de apartamentos, casas de bairro para o condomínio. Era um cliente que era muita informação, ele não conseguia se apegar em detalhes. Aí você efetuava uma venda, aí depois ele via, esse quarto é pequeno, esse quarto não me atende, não sei o que, tal. Aí hoje você vai pegar esse cara que já mora na casa do condomínio, ele quer colocar como parte de pagamento e quer dar um upgrade, quer dar aquele segundo pulo que a gente fala. E aí esse cliente é bem exigente. Aí ele te faz muita pergunta, ele fala, esse quarto aqui... Ele já sabe o que quer, na realidade. Ele já sabe o que quer, ele já vem pronto. Então é onde você tem que ter habilidade e tentar fazer a leitura e mostrar para ele, olha, o que você está buscando? Eu vou ser um pouco chato, eu vou fazer um questionamento com você, para mim tentar ser mais assertivo e ser mais ágil, porque está tudo muito dinâmico hoje. Ninguém tem mais tempo para nada. E a facilidade também que a gente tem, você pega, por exemplo, eu morei em todos
os condomínios, porque assim, além de vender minhas casas, as minhas que eu moro sempre teve a venda também. Então eu morei todos os Damas de Rio Preto. Agora eu tô no Quinta do Golfe. Até muda amanhã eu tô lá no Quinta do Golfe. Eu tenho terreno no Quinta do Golfe Jardins. Então tudo isso dá acesso a todos os condomínios, que a gente às vezes não pode entrar de final de semana para fazer uma demonstração. Então eu às vezes, como proprietário de algum imóvel, eu cadastro ele, falo, você vai lá, você coloca o pessoal e a gente entra e faz a demonstração, porque tem gente que não tem tempo. Tá muito dinâmico, assim, corrido. Você pega médicos. Sem contar aquele muita cliente gente que está cansado de visitar um monte de imóvel, que às vezes tudo ele igual, passa né? para o corretor como que é o imóvel que ele está procurando. Vocês fazem a sondagem. E o corretor, às vezes, por falta de preparo ou desconhecimento do produto. É isso que a gente prega, essa excelência um monte de coisa, não faz a leitura. A gente está né? pregando essa excelência para ser ágil no atendimento, passando essa expertise que a gente tem. Então, assim, a gente tem um plano dessa mentoria, a gente vai vender cursos online, preparatórios, para pessoal que quer iniciar e passar toda a nossa bagagem, onde a gente caiu, onde a gente está montando isso com calma, porque é um negócio que a gente quer fazer assim para alavancar, né? E vai ser nível Brasil, sabe? Vai ser um negócio grande. Então, a gente está formatando com muito cuidado isso, a gente terminou de estruturar agora o alto padrão, a gente quer estruturar agora o empreendimento, o aluguel já está correndo redondo, então isso aí. Nosso aluguel, para você ter uma ideia, a gente tem um sistema, locação. Parte da carteira já migrou para esse sistema, ele faz a gestão praticamente sozinho de recebimento, pagamento, fez o pagamento, o sistema já faz o repasse online. Então, isso além de facilitar para a gente na nossa gestão, para o cliente também é um diferencial. Porque ele não precisa esperar tanto tempo, como é feito na maioria, para fazer o repasse, até 4 dias. Então, no nosso caso, o cliente pagou, o inquilino pagou o aluguel, já é feito o repasse automático. Isso é ótimo, agiliza todo o processo, né? Sim. E por falar em agilizar, a gente vai dar um pulinho rapidinho aqui no nosso chat do YouTube. Nós temos pessoas aqui que com certeza vocês devem conhecer. O Hunter Rosenbaum. Vocês conhecem? Ele está deixando aqui, abraço ao Manuel, grande profissional, trabalhou com ele anos atrás e obrigado pelo aprendizado, ele está falando aqui. E outra coisa que ele falou também, Manuel, qual a diferença de um profissional atuando neste modelo de corretagem, Prime, para aqueles do tradicional, de uma imobiliária grande? O que acontece? Para o corretor, ele está preparado para trabalhar com os imóveis de alto luxo, ele precisa pensar como aqueles clientes que ele está procurando, está buscando, né? Ele precisa frequentar os mesmos locais, né? Eu acho que isso é o principal, que a gente falou. Até porque senão você não consegue localizar esses clientes. O cliente de um alto padrão, ele é um cliente mais difícil de acesso. Você precisa criar um relacionamento, e isso para o corretor que está iniciando muitas vezes é muito difícil, porque ele não faz parte daquele nicho de pessoas, né? Então acaba sendo difícil, porque até para você frequentar, por exemplo, um cabeleireiro, uma barbearia onde essas pessoas estão, para você fazer um network ali, você vai gastar 200 com o cabelo, né? Exato, até mais, né? Vai num jantar com o pessoal, viagens. É diferenciado. Ele não tem esse medo de investir nesse. Então ele tá sempre ali no meio. Sabe né? o que quer, né? Eu já fico mais vai lá, Thiagão, vai lá. Eu consegui ele fazer mudar pra cá, poxa, ele tava morando em Nova Granada. Eu falei, porra, eu preciso de um cara, você vai vir pra cá, você vai mudar num condomínio perto, aqui, tem cara. Que junto. Porque, cara, você tá num condomínio, você tem negócio toda hora, só no condomínio que você mora, você tá no grupo do condomínio, lá estão mandando, casa pra alugar, tem isso aqui, cara, toda hora tem um negócio ali, você gera negócio ali. Com certeza, tem que estar junto. E aí, por exemplo, às vezes você tá ali dentro, tem muito negócio que fica ali dentro. Porque a pessoa às vezes quer vender o imóvel, tá com a família lá dentro,
Aí ele te vê lá, você na academia, esposa passando, filho Você começa passando. a pegar. Aí ele fala, eu vou colocar então na mão desse corretor só, porque ele é meu vizinho, tá com a família aí. E Já se ele for resolve. mostrar minha casa, tiver minha esposa, tiver com os filhos aí, eu vou estar tranquilo, eu não vou passar por certeza. qualquer um. Então isso agrega muito também. Não, Assim, com certeza. é um dos fatores, né? Acaba ficando ali, né, uma boutique de negócios imobiliários, porque ele está vendo você, está vendo a agilidade. Muitas vezes fez um negócio e já repercute ali entre vocês. Então fica muito mais fácil. É todo um conjunto, né, que precisa ser criado. Então um corretor que começa, que está começando no mercado, ele vai precisar criar todo um padrão, né? Às vezes o corretor vai fechar um negócio lá, ganhar uma comissão de 200 mil, o cliente fala, não, esse cara não merece tudo isso. Então, quando você cria todo um padrão, chega com um carro bacana, o cliente ele fala assim, não, esse cara está ganhando 200 mil, mas é pertinente. Você já cria aquele rapport, né? O corretor também, cara, a operação dele. Então, é todo um conteúdo que vai se criando com o tempo. Exato. Já com o mercado mais o linha de entrada, né, que a gente fala, esse daí já é mais fácil, é um cliente que você acha muito mais fácil com vários tipos de abordagem, né? Seja tete a tete, telefone. O cliente popular, se você aprovar o crédito dele, você já vendeu para ele. Já vendeu. Você toma aqui. Tá se você aprovou, então tá comprado. E pronto. E pronto. A gente já não, né? Tem muita gente às vezes que fala, parceiro que trabalha, você não me indica nada. Fala, cara, o nosso cliente ele já vem pronto, ele vem brigando, todo mundo querendo dar dinheiro para ele. Não, ele já, o gerente, todas as contas já mandou para ele uma cotação, já tá pronto, já tá pré-aprovado na conta dele. Então às vezes pessoas, você não. Eu falo, cara, não é, tipo assim, o business é diferente, né? Não tem como. E outra, não é separando. É que realmente acontece dessa forma, não é? Sim. E tem outro aqui, ó. O Dr. João Marcelo Moraes aplaudiu aqui, falou show. Meu amigo, meu dentista. Seu dentista? Também é de condomínio? O João é. O João é um grande amigo, inclusive eu já estive no consultório dele. E... Nossa, show de bola. Valeu, João. E é isso aí, ó. Eu queria mandar um abraço. Network. Falando pro Hunter. Pro Hunter, ele... O Hunter foi um puta profissional que trabalhou comigo, guerreiro. E ele tá te elogiando aqui, ó. Grande Steve. E o Daniel Virelli também, colocando aqui boa noite para nós, dizendo que é uma entrevista top. E tem um aqui, ó, tem mais duas pessoas. A Kelly Base, ela disse que autorizou a mudança do Manuel só porque confia no potencial e sabe que ele é fera. Super beijo para você. A Kelly, eu acredito que hoje eu curti muita coisa dela, porque ela estava totalmente envolvida com o Instagram, curtindo. É muito bacana isso. Esposa aí, tá vendo? Ó, isso mesmo, tem que valorizar. Parabéns. E CTA, dando um kkk aqui, ó, o network é lá na barbearia, e quanto os papos furados que tem, desde o Manuel, corretor mediante pagando o alto luxo, com esse papinho aí. Então, quem que é o CTA? Você sabe quem que é ou não? Quem que é o CTA? Tá dando um kkk aqui, disse assim, ó, o network é lá na barbearia. Quanto papo furado, hein, do Manuel, corretor pagando de alto luxo. Eu não sei quem que é o CTA. Eu também não, mas assim, foi só um exemplo, né, na barbearia, porque eu acho que o cliente, para você achar o cliente de alto padrão, você tem que ir onde ele está. Exatamente. Então, e outra, as barbearias de hoje, gente, você entra lá, é um shopping. Tem uma que é 400 o corte. É verdade, é um shopping. Então, realmente, tanto nas barbearias como hoje, né, nas manicures. Aí você não corta porque o teu é mais barato. Né? O seu é mais em conta, né? Não, eu ri demais, né? Aí eu peguei, eu paguei ele, ele falou, tanto. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, só acabamento. Aí eu falei, mas só acabamento do quê? Mas é verdade. Mais trabalho para cortar o Mas é bem isso, né? Eu digo assim que
Hoje em dia, Sírio, né? as barbearias, as manicures, então é onde realmente se concentra as pessoas daquele nível. Olha, eu vou lá na barbearia X ou na manicure ou no cabeleireiro, porque lá você vai encontrar essas pessoas e ali vai nascer esse network, vai nascer negócios, né? Sim. Hoje não tem lugar. Não onde tem ali o clubinho, a patotinha, o pessoal vai conversar e vai gerar negócio, não é? E olha, Exatamente. nós temos muitas perguntas e falando, né, desse mundo, desse mercado imobiliário, tem muita gente que tem dúvida. Inclusive foi uma das perguntas nos status do WhatsApp dizendo: pede para eles explicarem o que é o VGV, qual o significado disso e qual a importância nesse mercado, que a gente sabe que é o valor geral de vendas. Sim. Então, o que ele reflete no dia a dia nas negociações? Fala você um pouco. O que reflete o VGV, ele reflete diretamente ao faturamento da imobiliária, né? Quanto maior o VGV, maior o faturamento. É por aí que vocês medem as metas, Sim. né, o alcance. Exatamente. É por aí que a gente cria a meta, cria o que a gente O número. que dá pra gente alcançar. Nortear ali para ver se paga os gastos fixos, não é? Exato. E para ver se consegue investir mais também. Ó, e esse variável aqui, será que a gente consegue investir mais em A marketing? gente vem trabalhando graças a Deus, com um caixa bem folgado, baseado numa folga bem grande de VGV. Então, a gente vem vendendo uma média de 10 milhões, né? Se a gente for colocar na média, de 7 a 10 milhões mês. Isso. Não tirando um mês pelo outro. A nossa meta esse mês é 15, né? Nossa meta esse mês é 15. E para você ver, né? Quando a gente ouve falar nesses valores, a gente acaba comparando vocês e até dizendo que está muito além que distribuidoras, que grandes empresas aí que estão realmente com um quadro gigante de funcionários. Então você tem empresa como distribuidoras com faturamento aí mensal de 5, 6 milhões, mas a gente está falando de produto. Agora, quando se trata de serviço e um serviço com excelência, então a gente diz que realmente é um patamar bem elevado esse mundo dos negócios do ramo imobiliário, né, Thiago? Isso, uma colocação importante, né? Um dos graus de dificuldade, às vezes, do corretor trabalhar no alto padrão é ter essa facilidade com números, de se acostumar com números, né? Porque, assim, você vai apresentar um produto, se você achar caro, você já começa apresentando errado, você já passa aquela expressão errado. Então, esses números começam a se transformar, assim, normais. E você tem que trabalhar isso em você e realmente acostumar. Então, às vezes, o cara não está preparado, ele começa, nossa, mas eu vou mostrar essa casa, é muito caro. Eu falo assim, cara, o corretor não tem que achar nada, ele tem que pegar e levar, às vezes proposta bem mais baixa, eu pego muito no pé disso. Eu falo, gente, a casa é 5 milhões, o cara mandou 3 milhões, você vai lá e leva. E aí pelo menos você fica sabendo quanto que ele faz. Ó, o cara às vezes pega, esse cara é louco, 3 milhões? Pô, eu peço 5. É maluco? Eu falei assim, não, Tá falando da tudo bem. hoje, né? Não, tudo bem. Tudo bem. E aí, não, manda ele se fuder. Eu falo, aí eu falo, não é assim. Você não pode deixar meu trabalho pela metade, eu tenho que completar. Tem que completar. Qual que é o mínimo que você faz, então? Eu vou falar isso pra ele elegantemente, não vou falar que você xingou, não vou falar nada, eu vou levar pra ele, quanto que você faz? Você pediu 5. Eu faço 4. Falei, tá vendo? Ele faz 4. Nos 4 eu não faço, então 3,5. Chegou perto, você marca a reunião e tchum. E fecha o negócio. E fecha o negócio. E eu falo assim, dá sequência, porque também hoje a pessoa não faz um negócio. A semana que vem o cenário muda. Então tá antenado a isso. Passa, porque se você não passar, a pessoa no primeiro momento pode se estressar. Só que aí ela não sabe que ele vai ter, ele não vai saber que ele tem esse gatilho de repente que ele pode usar. Você nunca sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. E é um negócio muito louco, né? E olha aqui, o Kaique Corretor tá mandando um super abraço aqui pro Manuel. Disse que você é o primeiro parceiro na corretagem com ele. E esses dois corretores fera aqui nesse mercado imobiliário. O Cleiton
Tofanelli, corretor. Nossa, Ô, Cleitão, Tiagão. gente Tiagão boa, é caramba. brabo, hein? Tá dizendo aqui, ó. Nossa. Corretagem. Um dia aprende com ele. E vamos falar Ei, aqui. Cleitão, você também é fera, velho. É um mundo muito bom, né? Ô, Kaique, é o Kaique, o Kaique. Ei, Kaique. Não podia deixar de lembrar. Podia Kaique. deixar, né, E é Kaique? tudo turma de vocês? É da mesma gangue? O Kaique já trabalhou com nós, aí ele acabou se desligando, né? Tá fazendo carreira solo. Que legal. E o Cleiton, numa oportunidade, eu trabalhei com ele num momento que eu falei que eu fui o primeiro corretor da imobiliária do Jales, né? E aí ele chegou a trabalhar comigo também. Que Pessoa legal. muito do bem, competente também, menino bom. Muito bom. Obrigado, Cleitão. Então, ele tá falando que tá junto, Tiagão. E aqui, o Mi tá falando que o Manuel é pai e é um corretor incrível. E ele vê todas as conquistas e realizações, ele se orgulha muito de você. Obrigado. Muito bom isso, Obrigado. né? E falando em felicidade, em falando de casa de alto padrão, até eu tô com desejo agora de primeiro conhecer, eu quero lá conhecer as vamos casas de vender alto pra você. padrão. Vamos Vou vender uma comprar. pra você, Vilma? Poxa. Vamos, poxa. Aqui eu e o Derek, que a gente mais quer comprar casa de alto padrão, né, Derek? Ó, planos para o futuro. Ainda, né, a gente está na metade do ano. Então, vamos falar, quando a gente fala de futuro, a gente sabe que é a gol, né? À frente aí de 12 meses. Mas ainda na metade desse ano e para o futuro, o que vocês têm de plano dentro desse ramo? Já sabendo que vocês vão lançar um e-book, A treinamento. gente acabou antecipando um pouco essa parte. Então, o que seria- vocês têm de plano aí? Seria essas duas vertentes, né? Que seria a vertente da mentoria, né? Que a gente quer fazer um trabalho Do e-book. a nível nacional, é Uhum. isso. E nós estamos em desenvolvimento, com a ajuda de uma pessoa aí. E ministrar essa mentoria, assim, de vários sentidos, online, em salas, imersão. Palestras. Isso, sim, a gente quer atuar nesse nicho também. E a outra vertente é o empreendimento que a gente pretende aí, a gente tá até contratando, gente, se tiver alguém competente aí que Olha isso, gente. tiver Você que precisando aí, tem que ter o a gente Cresce. quer, na verdade, um gestor, né? Tem que ter o Sim. Cresce e a gente vai oferecer um bom salário. Esse vai ser fixo. Fixo, Fixo e comissão. esse do empreendimento, eu quero uma pessoa fixo, eu quero uma pessoa gabaritada. Independente da formação. Independente da formação. Na verdade, tem que ter experiência no mercado mesmo. Compra, né? É legal a gente venda. tocar nesse assunto, porque a gente divulga. Porque senão aparece lá qualquer pessoa e daí acaba gente, atrapalhando o negócio. É só assim. Quem é do ramo. E de preferência quem já tem uma equipe, entendeu? E a gente vai. Já tem essa expertise, essa agilidade, Exatamente. né, Thiago? E a gente vai calcular o salário todo em cima disso. A pessoa que tem equipe, a experiência, a gente vai colocar tudo isso na balança e a gente quer pagar por isso, né? A gente quer um parceiro mesmo. E tem um detalhe, onde fica a Alegro? A localização dela? Ela fica na Zona Leste, né? Na região ali dos Damas, do Gaivota, na Avenida Miguel Dama, número 1410. Certo. E nós estamos lá há 10 anos, né? Bastante tempo. Isso. Quase Então, 10, 8, 10, para quem está nos assistindo e está aí, independente se está trabalhando em outra imobiliária, independente se é um autônomo, você está com vontade de ganhar muita grana? Alegro. Passa lá, nós temos aqui o Manuel Estevam, nós temos o Thiago, então vai lá, mas vai com bala na agulha, hein? Não vai chegar lá e falar assim, eu sei vender, mas não tenho Cresce, daí já não adianta mais. Não adianta. Porque é uma empresa gabaritada, gente, gabaritada, tá? Então você está pensando aí em mudar de trabalho, de onde você está, fala aqui com o Thiagão, fala com o Manuel. Você vai ser muito bem pago para isso e não só isso, você vai ter ferramentas para você trabalhar. Exato. Então você vai ter como divulgar, ou seja, eles investem no potencial corretor. Então você quer crescer? Thiagão e Manuel, tá bom? E aí, o Thiago e Manuel,
As vendas de mentorias, vocês já comentaram aqui que está dentro desse planejamento ainda. É ainda dentro desse ano ou é para 2025? Para 2025. 2025. A 2025 a mentoria e a gente quer para esse ano o empreendimento. Que coisa boa. O posicionamento na internet, através de vocês, como você já disse, você tem uma equipe, né? E essa equipe realmente é focada nisso. Um pessoal que sabe filmar a casa, sabe filmar o local, ou seja, tem toda uma estratégia. Paulo Rocha, Paulinho, né? Obrigado demais, ó. Tamo tem junto, toda uma parceiro. Estratégia, não é, Thiago? Não é só ir lá, eu vou lá filmar, não é assim. Nossa, eu vejo muito, vem de baixo para cima, de cima para baixo. Não, tem posicionamento, tem horário, tem a luz, pegar sol, luz, e o cara tem uma televisão, assim, mesmo, né? A gente teve que se reinventar. A gente pega, por exemplo, dos primeiros vídeos chegando nos atuais, você faz um comparativo e fala, nossa senhora, como eu evolui, aí dá vontade de apagar. Ele fala, não apaga não, ele fala, não pode apagar, deixa lá. Pô, mas lá atrás eu tava mais gordinho, né? Aquilo eu tava gordinho, não sabia nem falar direito. Deixa lá, ele fala. E tem um detalhe, né? Vocês, entre estar registrado, gabaritado e não, vocês têm entre 15 e 20 anos aí de grande experiência, certo? E me fala uma coisa, vocês estão sendo considerados que patamar aí falando desse mercado imobiliário? Hoje, em Rio Preto, além da Allegro, vocês enfrentam sérios concorrentes ou vocês estão tranquilos porque, pelo que eu estou vendo aqui na entrevista, vocês realmente têm bala na agulha, vocês sabem o que fala? Ô, Vilma, como que é em relação a isso? Eu tenho um lema que eu levo comigo, né? E a gente sempre conversa, eu e o Manuel, quando eu falo assim, eu acabo falando por nós dois, porque a gente sempre conversa e está numa mesma sintonia, né? Eu não vejo como concorrente, eu vejo como parceiros. Aí você me pergunta, tem parceiros que fazem um grande trabalho hoje? Tem parceiros que fazem grandes trabalhos hoje. Então, assim, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor e é isso também que motiva a gente de sempre tá naquela buscando. Então, às vezes tem um que pega, tem uma ideia melhor, dispara. Ele teve um gatilho. Aí, pô, isso é legal. De repente eu posso fazer algo semelhante, ou então eu tenho um outro gatilho, aí eu disparo. A gente quer estar sempre na ponta, mas tem uma competição, eu quero parabenizar, tem muita gente fazendo um bom trabalho, não quero desmerecer ninguém, e esses próprios corretores que fazem um bom trabalho, acaba sendo um parceiro, porque uma hora os nossos caminhos se cruzam, aliás, a todo momento. Uma hora eu tenho um cliente que eu tenho uma exclusividade de uma venda, de um produto, uma hora ele tem um comprador que queira meu produto. A gente vai, faz essa parceria, então a gente está aberto a parcerias e eu quero elogiar também a muita gente aí. Quem faz o bom trabalho sabe, todo mundo sabe que está assistindo a gente, né? Não tem... Sim, o que a gente tem notado muito com relação ao posicionamento, sem desmerecer o trabalho de ninguém, o que a gente tem notado muito é que muitos clientes eles têm oferecido imóveis para nós trabalharmos com exclusividade. Então, isso tem feito com que o nosso trabalho tenha sido reconhecido dessa forma com muitos clientes. Isso é uma tendência, viu, uma americana, né? Você pega, por exemplo, o captador do imóvel, o proprietário ele passa o direito para você vender. Lá funciona assim o mercado imobiliário. Então você já como captador, você vai ver selecionar os corretores que têm potencial para trabalhar. Porque o que está acontecendo? Com esse aumento do alto padrão, ao mesmo tempo tem muita gente fazendo um trabalho bom, tem gente fazendo uma bananada. Gente levando cliente sem perfil, a pessoa vai lá, põe um blazer, fala, sou corretor de financia um carro, fala, sou corretor de alto padrão. Fala, cara, não é assim. Entendeu? Aí entra bagunça. Então, a gente entra em casa errada. Então, com esse posicionamento, a gente desperta também o desejo da pessoa
anunciar com a gente. E aí a gente faz aquela proposta. Tudo é um negócio, né? Fala, olha, se você deixar o imóvel comigo exclusivo tanto tempo, eu vou colocar um patrocinado mais alto, mais forte e vou trabalhar, porque aí só eu vou trabalhar. E se vier algum corretor gabaritado, eu faço a parceria com ele. Não tem problema com isso. E isso vai acontecer e tem acontecido com mais frequência. Porque tá virando uma anarquia. Tem gente que quer deixar o Instagram bonito, ficar tirando foto, colocando e não tem perfil, fica levando gente que não tem. Então os proprietários mesmo já estão enchendo um saco. Quando eu falo, né, que eu vivo os dois lados da moeda, até mesmo por mim. Eu não passo às vezes meus imóveis para qualquer um. Entendeu? Tem muito curioso. Não tem jeito. Cada um tem que... Cara, então se você quer trabalhar, se aperfeiçoe, tenha uma experiência um pouco maior, acompanhe alguém, porque é o que eu falei do mercado americano que vai virar uma tendência. Então, por exemplo, o corretor, você é contratado, então ele te dá um contrato de exclusividade por tanto tempo. Ele fecha um contrato, ele já tem metade da comissão da casa, porque ele pegou a casa, o pessoal vai fazer parceria com ele, e aí o proprietário ele fica tranquilo. Você pega grandes empresários aí, milionários lá da Califórnia, tem alguns reality shows, né, que mostra as vendas de ticket maior, 30, 60, 70 milhões de dólares. Então o cara tem muitas propriedades, né? Aí ele pega e fala, olha, eu tô confiando em você, você vai dar uma assistência, você chama um jardineiro, você chama uma faxineira e eu vou fazendo os pagamentos, você faz até a administração do imóvel para ele nesse período, para manter sempre limpo e tal. E eu acho bacana isso. Aqui ainda não precisa muito disso, a cidade é pequena, estou falando em grandes centros, né? Que isso ocorre, né? E aqui a tendência dessa fidelização aí, de não passar para todo mundo, de ter exclusividade, todo mundo ganha com isso. Porque automaticamente eu filtro para quem eu vou passar, para os corretores que eu vou passar. O cara sabe que o produto está sendo anunciado certo, está sendo mostrado certo. Então, eu acho que é isso aí. E tem acontecido assim, quem está fazendo um bom trabalho também, às vezes consegue pegar 1, 2, 3 imóveis assim, a gente já está pegando, está aparecendo essas propostas para a gente, ou mesmo a gente já coloca uma proposta, quando a gente vê que é um imóvel novo, olha, a gente tem uma proposta para te fazer assim, pô, você aparece no Instagram toda hora. Eu falo, é porque a gente bota grana, então a gente investe. Então, você quer aparecer também? Então, deixa eu anunciar. Aí eu gasto. Agora, não, a pessoa passa para todo mundo, claro, a gente vai postar, vai patrocinar, vai deixar no portfólio, vai ficar nas plataformas de anúncio, só que não vai ser um investimento feito igual uma parceria dessa, né? Não, com certeza. E o que as pessoas têm que entender? Que vocês têm um diferencial de trabalho, vocês realmente investem, tem bala na agulha ali para colocar... Não é barato. Tudo isso na mídia. E é por isso que nós acabamos encontrando vocês, porque vocês estão toda hora. Você abre o Instagram, sim, a Prime está ali, o Thiagão está ali, certo? Então, isso é visibilidade, sim, certo? E nós também já estamos aqui, conversando, eu vou acabar comprando uma casa, o Thiagão já vai fazer negócio aqui. Nossa Senhora. E um detalhe, gente, estamos hoje com 2 homens de milhões. E para fechar, ele vai passar aqui para nós todas as redes sociais deles, porém, ele vai falar de 2022 para cá, quantos milhões eles já negociaram. Então, fica de queixo aberto, a gente está falando aqui de negócios imobiliários de realmente milhões. Alto padrão, é luxo. Gente, isso tudo aqui em São José do Rio Preto, tá bem? Thiago Emanuel, de 2022 para cá, quantos milhões e contratos vocês já assinaram e quantos milhões já passaram ali na empresa de vocês? 2022 a gente não estava... Eu entrei na empresa no final de 2022, né? E também eu nunca parei para somar também. Eu entrei em dezembro de 2022 na sociedade, no dia 20 de dezembro. Eu lembro porque eu cheguei no dia e o corretor Alberto Madi, eu auxiliei ele fazer Já foi vendendo, né, Manuel? É só a gente fazer uma continha básica. Quantas casas eu vendi no ano, mais ou menos, assim, tanto? O que eu posso dizer é que a empresa de dezembro para cá nunca teve um fechamento no vermelho. Isso é ótimo. Sim. Até eu quero trabalhar já. De 2023 para cá, que é a data que eu tenho a gestão, nós vendemos em torno de 20 milhões.
Poxa vida, isso é ótimo, é o que a gente sempre compara. Você que é o administrativo... De 20 milhões. Então, a gente está falando de uma imobiliária, né? Isso não está entrando a construtora, é só imobiliária. Sim, só imobiliária. Quando a gente começou, né, eu queria fazer uma pontuação que eu sou muito grato assim, ao Manuel, à minha família, justamente depois dessa pandemia, e que eu decidi atuar mais na corretagem, porque é uma coisa que me fazia muito bem para a cabeça, e eu passei por um Covid também, que eu fiquei internado, então tudo isso foi juntando e me deu um gatilho de depressão, logo que a gente começou a sociedade. Então, assim, tinha semanas que eu cheguei a passar 2 semanas sem ir na empresa. E eu sempre tive muito contato fazendo, mas assim, eu passei um período aí, nossa, muito crítico. E não tenho vergonha de falar, eu achava que a tal da depressão era uma frescura, era um negócio, e não é uma coisa muito séria. Muito sério. É muito sério. Eu recuperei isso daí, e sou grato. Eu tive pessoas próximas de mim, parente que se dizia amigo. Eu costumo falar que quando tem sol a praia vive cheia, né? E então assim, foi um momento que veio essa doença mental que, nossa, que assola, e é o maior capital que a gente tem é a cabeça, sabe? Esse período ela tem que estar bem, né, Thiago? E aí eu recuperei isso, sabe, com o apoio de alguns familiares. O Manuel me deu maior força. Pô, cara, fica aí, às vezes pegava o carro, ia lá. E aí eu me aproximei mais de Deus e troquei o vício pela atividade física. Uma hora meu médico falou assim, cara, eu falei, cara, eu falando pra ele, você tá me dando remédio, não tá adiantando, cara. Eu sinto uns negócios muito ruins, cara. Eu tenho medo de sair de casa, Pânico. Tá me dando calafrio e não me dá mais remédio. Ele falou, cara, eu não posso aumentar a tua dosagem. Ele falou, pô, você sempre fez esporte, eu joguei tênis durante 10 anos, eu voltei agora porque eu perdi peso, eu perdi acho que quase 15 quilos. E aí eu peguei, ele falou, você precisa fazer atividade física. Aí eu retomei o prazer de novo de fazer atividade física. Então assim, a gente cuidar do corpo e da mente e ter a fé em Deus, eu acho que são 3 pilares aí fundamentais, que me fez sair rápido, porque da proporção que foi, eu acho até que eu saí rápido, substituí o vício. Hoje eu sou uma pessoa que nem tô bebendo mais, já faz mais de 120 dias, aí, 4 meses que eu não bebo, ou 90, e me sinto uma pessoa muito melhor. Eu tô no melhor momento da minha vida, assim, em paz comigo, sabe? De tudo, de realização profissional, de estar no caminho certo, de estar acontecendo fisicamente, mentalmente. Eu tô exalando, assim, alegria e brilho, né? Isso é ótimo. Então, Manuel... essa evolução, nossa, eu olhava e falava, não é possível. O Thiago chegou a falar assim, ó, compra a outra parte da empresa. Que eu quero dar tchau. Eu não quero mais. Eu falei, não, eu não quero. Se for para ficar com a outra parte, você fica com a minha. Se não for... Tem que ser os dois, vamos, né? Vamos continuar do jeito que nós combinamos. E estamos aí, firme. Então, olha... A gente já está se despedindo, mas valeu muito a pena, porque todos nós pudemos conhecer uma empresa que realmente ela está aqui em São José do Rio Preto para oferecer o melhor para quem tem bala na agulha. Procura esse pessoal aqui, olha, gabaritado. Para 2025 vai ter treinamento. Você que tem o Cresce, você que é corretor, não deixa de ligar, conversar, procurar saber. Tá bem? E eu quero agora a sua mensagem e depois a finalização aqui com o Thiago para esse nosso público que está super interessado nesse assunto. Eu queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou o podcast, em especial ao Hunter. Ele é um rapaz que trabalhou comigo, tenho muito carinho por ele. Ele veio trabalhar comigo, eu tinha acabado de fazer 18 anos. E a família dele morava fora, depois ele ficou uma temporada fora, não sei nem se voltou. Mas Hunter, um abração, queria agradecer minha esposa que com certeza está me assistindo, a Mirella, a Clara, a Lorenzo, a Manuela, e deixar uma mensagem para os meus amigos, companheiros de trabalho, né, de
profissão. Nossa profissão é uma profissão muito linda, né? É uma profissão que eu costumo dizer, a gente tem a possibilidade de, todos os dias de acordar duro e dormir com o bolso cheio. Com certeza. Então, é uma profissão que eu amo. Hoje eu já vim do mercado financeiro, e aí quando eu entrei no mercado imobiliário eu me apaixonei. Então eu procuro passar essa paixão para os corretores que estão iniciando e os corretores que estão com a gente. Eu queria mandar um abraço para todo mundo. Isso aí. Tiago, um prazer imenso tê-lo aqui, e através de você conhecemos aqui o Manuel Estevam. Eu gostaria muito que você fechasse com chave de ouro, deixando essa mensagem, não só para aqueles que querem um produto de qualidade, que é a empresa de vocês oferece, e também para aqueles que olharam vocês e estão entendendo que é um lugar de família, um lugar com pessoas que têm uma lição de vida, uma inspiração. Então deixa esse recado para a gente fechar aqui e agradecer aqui, a todos que participaram do chat. O Cleiton deixando aqui um super abraço, que ele passou por vários problemas também, Tiago, e nesse momento o que importa são pessoas boas ao nosso lado. Então essa é uma mensagem que a gente fecha com chave de ouro para quem está aqui em contato com a gente. E você selando aqui esse encontro, eu agradeço você. Obrigado você, viu, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Amém, amém. Mas a gente combina de voltar outras vezes. Não, certeza. E tudo que você passou na sua vida que sirva de inspiração para todos que estão nos assistindo. E eu vou despedindo de você também, e você vai dar a palavrinha final. Olha, foi um prazer tê-lo aqui. É muito bom esse contato com homens de negócio, homens que fazem aqui a nossa história. Então, pode finalizar. Bom, de novo, eu queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade, né, da gente contar nossas histórias, né? Nossa história nem sempre, nem tudo é um mar de rosa, né? Eu costumo brincar que a gente estava falando nos bastidores, né? Eu vejo assim, as piores experiências para mim foram as melhores na minha vida, né? Desde que você tenha a sabedoria de tirar o aprendizado. O que não te mata te deixa mais forte, né? Então eu me sinto um privilegiado de ter passado todas as dificuldades que eu passei para carregar essa bagagem que eu tenho, porque eu sou uma pessoa hoje que irradia luz, e em todos os sentidos. Estou com um alto astral muito elevado, estou muito focado, e eu acho importante você tá nesse nível para poder atender com alta qualidade, porque você está trabalhando com sonhos e são pessoas que estão nessa vibe. Então, se a gente for somar todos os itens, né, que eu falei, todos os requisitos que são necessários para ser um corretor de alto padrão de sucesso, de alta performance, esse é mais um. Você estar numa vibe muito legal. Então, cuidem da mente, cuidem do corpo. Um recado para todos. Se aproxime de Deus, diferente se é cristão, se não é, não interessa a religião. O negócio é Deus, se apega com Deus na fé. Eu acho que a fé é uma principal vertente, e conciliando, invista no seu corpo, invista no seu visual, goste de você, acorde bem todos os dias, agradecendo por mais um dia. E obrigado a todos que assistiram aí. Espero que eu consegui passar aí algumas coisas boas para vocês, né? E muito feliz de ter participado. Muito obrigada. Obrigado, eu. E vamos deixando um tchau para você. Aqui é o podcast com Vilma Birelli, e até a próxima. Até. Isso aí, gente. Muito obrigada. Foi